Graça e paz, povo de Deus, povo chamado metodista e quem desejar conosco nesse plano de leitura cronológico da Bíblia em um ano. Amém? É muito bom a gente estar aqui, vamos entrar, vamos saudar uns aos outros, vamos estar nos preparando para esse plano de leitura. Sempre lembrando, gente, que propósitos como esse, de lermos a Bíblia em um ano, nós estamos apenas nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, não é fácil. Quem já está aí com o seu plano de leitura bíblica na mão, vai com certeza perceber que nós estamos fazendo a leitura do livro de Gênesis e nós vamos, portanto, a partir do 15º dia, melhor dizendo, 16º, nós vamos estar entrando no livro de Jó. Aí vem o mês de fevereiro. Quando entrar fevereiro, nós vamos estar lendo Êxodo. E quando nós estivermos no 9º dia, nós vamos para Levítico e assim sucessivamente. Vai ter um tempo que a gente vai ler o livro de Números. E o livro de Números, para quem já leu, sabe que Deus fala muito da genealogia. E não é fácil, a gente falar de genealogia, porque a genealogia vai falando fulano que gerou fulano, só que o que pra gente às vezes é tão cansativo, a gente tem que olhar como uma decisão muito sábia de Deus. Eu ouvi o testemunho quando eu ainda era jovem, estava justamente lendo o livro de Números, de um pastor africano, que antes dele ser pastor, antes de qualquer coisa, com muita dificuldade de conseguir uma Bíblia, se converte, e ele ainda jovem, e cada pessoa ganhava uma página da Bíblia. Ninguém tinha a Bíblia como a gente tem hoje, celular, em todas as versões, e ele começou a ler, no caso, a página dele foi Números, fulano que gerou ciclano, tal, e ele falou assim, eu fiz a decisão certa em servir a esse Deus, porque ele é um Deus de família, e ele se importa com a família. Então o que para a gente pode se tornar uma leitura cansativa, para alguém foi uma leitura definitiva, para ele acreditar que ele fez a escolha certa, porque o nosso Deus é um Deus de família. Então a gente tem que valorizar toda a palavra de Deus, porque ela é boa, ela é eficaz, e ela serve realmente para a nossa edificação. Amém? Quero saudar aqui com carinho a Lúcia Campos, a Sheila Alves, a Alessandra Lemos, a Senate Silva, a Maria Araci. Gente, muito obrigado, viu, pela sua determinação em ler a palavra. E eu espero que com isso eu esteja ajudando você, a ler a Bíblia junto comigo. Você me anima, eu te animo, Amém? Sueli Martins, Deus abençoe. Já falei, Sueli, que te amo hoje. Nossa irmã Tânia Mara, a Rosane Breia, que Deus abençoe, amém? Boa noite para todos, que Deus abençoe, e que nós possamos continuar firmes no propósito. Kátia Bernardino. Então vamos lá, gente, já temos, como a gente sempre diz, mais de 2 ou 3, então vamos ler a palavra do Senhor. Deus abençoe e vive de Gal, amém? Pessoal, hoje é do capítulo 33 ao 36, Então, paciência, 4 capítulos, mas nós vamos vencer, Temos vencido até aqui. Então, Ana Paula, quem mais aqui? Cleusa Blanche, Sérgio Silva, Sônia Pimentel, amém. Então, vamos começar com oração, A gente sabe que a oração é o que nos dá força, é o que nos guia pelo caminho correto. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, Senhor, estarmos lendo a Tua palavra e aprendendo de Ti. Queremos submeter os capítulos 33 ao 36 ao Senhor, pedindo que o Senhor nos oriente, fale conosco, que o Senhor nos ensine, Pai. E obrigado, Deus, por estarmos nesse propósito sustentados pelo Espírito Santo. Que o Teu Espírito nos guie e fale conosco. Que a palavra que nós ouvimos, Senhor, a palavra que estamos acompanhando,
ela fique gravada na parede do nosso coração. E como disse Davi, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que nós queremos, guardar a sua palavra. Então fala conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Né? O nosso irmão Coronel Santana, Zezé Lopes, irmã Cláudia Regina, Deus abençoe. Meire, Deus abençoe. Vamos lá, gente. Capítulo 33, tá? O encontro, então, agora de Esaú com Jacó. Lembrando que antes desse encontro, Jacó, lá no Val de Jaboque, ele tem um encontro, né, com Deus, ele luta com Deus, né, até que o sol começa a nascer, né, e o anjo diz, me solte, e ele diz, não te solto, se não me abençoar. E mesmo diante do anjo tocar na coxa dele, do qual ele ficou mancando, né, ele não solta até que ele seja abençoado, né. Então agora, capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava. Quer dizer, depois daquela luta, algo começa a acontecer. E com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, e por último, atrás dele, e Raquel e José por último. Quer dizer, ele botou por ordem de preferência, né? E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes. Então ele ia andando e se prostrava. Levantava, andava e se prostrava, né? 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Quer dizer, não foi um encontro de guerra, de ira, de ódio, né? Foi um encontro de amor. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses que estão com você? E Jacó respondeu, os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou, qual é seu propósito com todos esses grupos que encontrei? E Jacó respondeu, é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Lembrando que a bênção da primogenitura ficou com Jacó. Lembrando que a bênção dada pelo pai ficou com Jacó. Mas ainda assim Esaú prosperou. Mas Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Por quê? Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse, vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar de mais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seus servos. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que vai à minha frente e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Então respondeu Esaú, então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu, para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. E assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinham vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote.
nossos parênteses, né? Gente, o texto diz aqui que Esaú, tão feliz de ver o irmão, diz para ele: vamos comigo, vamos passar à frente desse povo e vamos cavalgar junto, vamos juntos, né? Mas Esaú foi um homem que, ao longo do tempo, ele aprendeu a lição de saber esperar o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, de sair à frente e fazer as coisas de acordo com a nossa emoção e o nosso coração. Por isso, ele vai e ele diz, né? Não, você passa na frente, eu vou no passo das criancinhas, ou seja, eu vou devagar. Você já andou com uma criança e você sabe que mesmo que você tenha ela na sua mão, ela não pode andar no seu passo. Então o que ele entendeu, né, das coisas desta vida que Deus ensinou? Que a gente precisa andar no passo de Deus, que a gente precisa andar às vezes mais devagar para tomar uma decisão, do que a gente sair guiados pela emoção e a gente acabar perdendo algo. Ele foi no passo do gado e no passo das crianças e chegou aonde Deus queria, e ali ele edificou para si uma casa. Vamos aprender a andar no tempo certo, amém? Sem tomar decisões precipitadas e sem correr à frente, né, de tudo aquilo que está dependendo de nós, amém? Então, verso de número 16, capítulo 18, capítulo 33. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade. À parte do campo, aonde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Armor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Olha que coisa linda, que coisa interessante. Lembra que quando a gente fala de Abraão, né, que Abraão ele sai, né, para a terra que Deus vai revelar a ele, que Deus vai mostrar. Ele não tem mapa, ele não tem nada, mas ele sai. Cada lugar que ele chega, cada lugar que algo acontece significativo, ele levanta um altar para o Senhor. E agora a gente vê Jacó tomando o mesmo cuidado. Estou chegando em algo novo, né? Primeira coisa é um altar para o Senhor. Primeira coisa é buscar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Compra uma terra e consagra ela ao Senhor. Gente, isso é importante até para a nossa vida, né? Você comprou uma casa, um apartamento, uma casa de campo, um carro, ou mesmo que você tenha alugado, Deus te deu condição para isso, você precisa, primeira coisa, consagrar o Senhor, amém? Sabe, tenha esse cuidado, mesmo que a casa seja alugada. Como eu sou pastor itinerante, eu estou sempre morando próximo da minha igreja, e claro, a igreja fornece a casa, às vezes é alugada, às vezes é a casa da igreja. Por enquanto tem sido a casa alugada. E quando eu chego, primeira coisa que eu faço, eu consagro ao Senhor. Consagrar um altar para Deus é consagrar aquele pedaço de terra, aquele imóvel ao Senhor, né? E é quando a gente faz isso, a gente declara uma quebra de vínculos com o mundo espiritual, né? Com pessoas que moraram naquele espaço, com a terra consagrada por aquele lugar, e aí a gente traz ali a bênção do Senhor. Tive muitas experiências quando eu não fazia isso, né? Eu tinha muito esse cuidado de fazer, mas às vezes a gente fica cansado de uma mudança, né? Literalmente com a preguiça, né? E, depois eu faço. E eu já sofri muito por causa disso. Então, aprenda isso, né? Entrou naquela terra, consagre ao Senhor. Capítulo 34. Agora nós vamos falar de Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, você lembra que eu falei aqui que ele teve uma filha, né? Diná, filha de Lia, teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, de que ele comprou a terra, lembra? Que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou, ou seja, ela foi violentada. Amou
Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedade. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidado, e todos os do sexo masculino. Então lhe daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto deixe que morem na terra e negociem dela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas a eles. Mas só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo com eles, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado e os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Então você imagina, uma cidade inteira foi circuncidada, né? E nós sabemos que a circuncisão é sobre o prepúcio, né, do pênis do homem. Portanto, os homens ficam vários dias, até semanas, né, sem poder fazer nada, nem combater. Então vamos lá no versículo 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, olha bem, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Gente, eu não tenho ideia, né, da quantidade. Passaram também ao fio da espada a Amor, o seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada.
levaram deles os rebanhos, bois, jumentos e os que haviam na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativa todas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, serei destruído eu e a minha casa. E eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Amados, veja bem, por isso que a palavra falou que era com astúcia. Eles não falaram aquilo para fazer realmente uma aliança com aqueles homens e a sua terra. Eles falaram isso para que os homens debilitados, sem força física de poder lutar, porque o terceiro dia era o dia mais difícil da circuncisão, e aí eles colocaram em prática o plano que maquinavam, que era matar todos os homens daquela cidade. Olha que loucura, né? E aí a gente vai ver então Jacó, que não sabia do plano, dizer a seus filhos: vocês me criaram um problemão. Olha bem, gente, que doideira, né? Aí lá no capítulo 35 diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua mulher e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E quando eles partiram, o terror de Deus, meu Deus, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar ele deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Então, lembrando que Deus sempre ele está conduzindo em direção ao plano original, que é da posse a posteridade à terra de Canaã. Realmente foi trágico e terrível o que os filhos, né, Simeão e Levi, fizeram àquela terra e àqueles homens. Mas, na verdade, Simeão, amados, e Levi acabaram tirando Israel ou Jacó de uma zona de conforto, né? Porque quando ele fizesse uma aliança com essa gente estrangeira, ele ia se acomodar naquela terra. Sua filha ia casar ali, as suas outras filhas, os seus filhos iam casar com aquelas outras mulheres, e o plano de Deus ia ficar para trás. É uma loucura isso, mas também tinha uma estratégia ali de Satanás. Até porque se esse rapaz amou a moça que ele violentou, ele poderia ter chegado a Jacó com um grande dote, né? E ele poderia ter pedido ela em casamento, né? Então eu sempre digo que tudo que começa errado vai terminar mal, gente. Sem qualquer área da nossa vida. Começou errado, não vai terminar bem, né? E exatamente aconteceu isso aqui. Agora no capítulo 35, a sequência, no verso 8 diz assim: Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado a Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. E Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel e disse-lhe mais:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão, a Isaque, darei também a você, depois de você e a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar aonde havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar aonde Deus havia falado com ele, derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar aonde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Olha, mais uma vez, terra consagrada, aliança firmada. Antes da gente entrar no nascimento de Benjamim, que é o 12º filho de Jacó, né? Eu quero comentar com você um parêntese, né? Como Deus tem me dado esse ministério de intercessão e também de libertação, né? Quando eu tenho aprendido muito, aprendi com pilares, né? E Deus então tem me levado a muitos lugares que Deus precisa que a terra seja consagrada. E quando a pastora Daniele, que estava na ocasião na igreja metodista em Rio 2, pastoreou naquele lugar, o terreno havia sido comprado de um poceiro e ali tinha sido construída a casa do Senhor. Alguns pastores anteriores a ela haviam passado, mas inúmeras situações espirituais e problemáticas aconteciam no terreno. Inclusive, de não conseguir, por exemplo, fazer um muro, né, naquele lugar, porque não tornava a igreja visível. Mesmo quando fui lá a primeira vez, eu dei muitas voltas de carro até entender que atrás de uns tapumes estava a igreja. E aí, quando ela me conheceu, a gente é muito amiga até hoje, ela falou assim: Marisol, vamos lá fazer um curso de intercessão na Rio 2. E aí, o que o Espírito de Deus falar, disser, eu quero que você fale comigo e nós vamos fazer. Então comecei a dar às quartas-feiras um curso de intercessão naquele lugar. Passado alguns meses, a gente sentia um peso na terra, as coisas não fluíam, nada vingava, tudo que se tentava fazer não prosperava. Havia um peso espiritual naquele lugar. Então, passado uns 3, 4 meses mais ou menos, eu falei com ela: olha, Deus me deu um comando, eu vou chegar mais cedo aí na Rio 2 e nós vamos marchar na terra, fazer uma aliança com a terra, consagrar a terra ao Senhor. Ué, mas lá já tem uma igreja, lá já passou outros pastores. Estou falando de batalha espiritual, gente. Aquilo que eu falei aqui, entrou na terra, consagre ao Senhor. Então ela concordou. Chamei a pastora Vânia Fioc, que é uma grande amiga e é também uma mulher de oração e de batalha espiritual, e fomos juntos, assim, 3 pessoas: pastora Daniele, pastora Vânia Fioc e eu. Levei o óleo da unção e nós começamos a orar, né, fora, né, do pátio ali, e demos a volta no terreno todo da igreja. E a igreja tinha muitas coisas precisando fazer e nada era feito. O muro estava parte caído, o muro da frente não existia, eram tapumes, né? Todo o terreno era apenas de terra batida, eles não conseguiam fazer nenhuma obra para o estacionamento. A igreja não era visível. Então marchamos na terra, e quando marchamos, Deus falou comigo que era para colocar o óleo da unção onde tinha árvores, porque tinha mangueiras e outras árvores. E o Senhor falou comigo: quando chegar ali, você derrama, faz a libação de derramar o óleo ao Senhor e toma a terra para o Senhor. Eu fiz isso em todo o entorno do terreno, e especialmente à frente do terreno. Quando você entrava à mão direita, você tinha uma casa que já existia, mas naquele tempo ali era um salãozinho com cozinhas e banheiro. Então nós fizemos aquilo que foi ordenado pelo Senhor, fazendo uma aliança com a terra. E depois que nós terminamos tudo, era a hora do curso. Eu comecei o curso e entra um rapaz, e ele entra já 10 minutos do curso começado, assiste o curso todo,
E quando nós terminamos o curso, ele falou assim: pastora, eu quero esse negócio que a senhora está ensinando aí, eu quero para a minha vida. Como que eu faço? Eu disse assim: como assim? Você não é da igreja? Não, pastor, eu moro aqui no Rio 2. As pessoas no Rio 2, as pessoas jovens, estão se suicidando. Eram uns apartamentos atrás da igreja. Ele disse assim: e eu nunca tinha visto uma igreja aqui. Mas hoje, quando eu passei, eu vi que inauguraram uma igreja. Olha, a igreja já estava lá, irmãos, há décadas. E ele disse assim: e eu quero esse Deus que a senhora está ensinando, que a senhora está pregando. Olha que coisa linda, gente. E aí nós abençoamos a vida dele, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Depois eu fiz a libertação dele, da noiva, né? Eles foram até em Auma para fazer essa libertação. E quando nós terminamos tudo, e todos foram embora, inclusive eu, né? Eu tinha uma doblô, entrei no carro, me despedi para ir embora. A pastora Daniele ficou na igreja com uma moça que ajudava ela, né, chamada Tereza. Elas deram tchau. Aí a porta da igreja estava fechada, tudo é vidro lá, né? A porta blindex, as janelas blindex. E quando elas terminaram tudo, que era só desligar e ir embora, ela disse que começou um vento dentro da igreja, um vento, que até os cabelos delas voavam. Elas até olharam para ver se o ventilador estava aceso ou não. E quando aquele vento passa por elas, a porta fechada, mas elas sentem ele passar, lá fora, no portão da igreja, que nem tinha portão, como eu disse, eram tapumes, né? Ela disse que o vento toma esses tapumes, gira no ar, joga no meio da rua, da pista que tem em frente à igreja, e tudo fica descampado. Inclusive o coordenador do MAT, que era esposo dessa irmã Tereza, ele fica preocupado como a igreja agora vai ficar vulnerável a noite inteira, mas de manhã eles já pedem à juíza que tirem a ordem, né, de não construir o muro, porque isso aconteceu. E naquele mesmo dia, né, eles conseguem ter a liberação da lei para construir um muro, mais ou menos 30 centímetros, e todo de alambrado, todo de arame. E ou seja, gente, naquele mesmo dia seguinte, né, a igreja se torna totalmente visível. E o mais maravilhoso é que depois disso, sobrenatural começou a acontecer. Era aquele período de Rock in Rio, e para um carro da prefeitura oferecendo areia asfáltica. Eles tiravam o asfalto, passavam o asfalto velho para moer, e eles vendiam aquela areia asfáltica, e eles nem tinham recurso, mas eles falaram: só dá R$50 e nós trazemos o caminhão de asfalto que o senhor quiser. E assim toda a extensão daquele terreno foi asfaltada para poder fazer o estacionamento. Fizeram inclusive jardins em volta da igreja, o que antes era matagal. Olha que coisa linda. E Deus, eu quero que você entenda que quando Deus estabelece uma aliança, Deus faz prosperar tudo que está em volta. Prosperou o lado direito, o lado esquerdo, lá atrás, né? O prédio abandonado que havia ali, que ficou assim como início de construção e parou, terminou aquela obra, construíram farmácia, ou seja, prosperou o lugar por causa da igreja metodista em Rio 2. Então, olha a importância de uma aliança com Deus, porque tudo que teu pé pisar prosperará. Mas pise no nome do Senhor, pise colocando Deus com você naquela terra, e ela vai prosperar. Amém? Então vamos dar continuidade à nossa leitura. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, capítulo 35, a partir do 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair a alma, porque Raquel morreu, deu ao filho o nome de a criança morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Aliás, ela morreu. E aí ela deu o nome de Benoni. Por quê?
porque ela já estava ali morrendo, né? Mas Jacó, o pai da criança, lhe chamou Benjamim. E assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éden. Você vê que a bênção de Deus é tão grande, né? Jacó já era um homem com idade, Raquel uma mulher com idade que teve o início da sua vida estéril e ainda gerava filhos, gente, olha isso, né? Verso 22, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, Rubem foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel, Rubem o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Verso 27. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre e a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias de vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido com seu povo, e Esaú e Jacó e seus filhos o sepultaram. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú também é conhecido como Edom. Capítulo 36. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Você lembra que Deus não queria? Usou Abraão para dizer, né? Lembra a história do servo botando a mão sobre a coxa? Não pegue para o meu filho entre as filhas de Canaã. Esaú pegou esposa entre as filhas de Canaã. Ada, filha de Elon, o Eteu, Olibama, filha de Anã, filho de Zebeão, Eveu, o Bezemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bezemate nasceu Reuel. A Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho e todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe do seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinação não os podia suportar, não os podia sustentar por causa do gado, né? Lembrando que eles trabalhavam dessa forma, né? Com animais, né? Com rebanhos. Então, uma terra, lembrando que é terra rochosa, desértica, terra de sol escaldante. Então, eles cresciam e prosperavam tanto que a terra não podia suportar tamanho do rebanho e, portanto, da riqueza. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e ela deu a Esaú Jeus, Jolão e Corá.
São estes os chefes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. E estes são os chefes que nasceram a Elifaz, terra de Edom, são os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes são os chefes que nasceram a Reuel, terra de Edom, são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. E estes são os chefes que descendem de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes são os seus chefes. Verso de número 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissom, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, e a irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E são estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes são os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. E são estes os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Você lembra, quando, pelo menos na minha geração, né, eu tenho 60 anos, que havia um costume de pais, né, pai e mãe, de botar filhos, porque tinham 7 filhos, 14 filhos, e botar filhos tudo com nome parecido, né? Aqui, por exemplo, Ezer, ele tem Bilã, Zavã e Acã, né? Acho que era para guardar mais os nomes. E são estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. E são estes os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. E estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Verso 31. São estes os reis que reinaram na terra de Sedom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá e de Bozra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avter. E morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Mareca. E morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. E morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. E morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Adá. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, e os seus lugares, e os seus nomes. Os chefes: Tímina, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. E estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações nas terras que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Depois a gente vai ter algumas curiosidades sobre isso. Amém? Então terminamos aqui, gente. Se aguentou firme, parabéns, né? A gente vê como que a terra, ela vai, desde Noé,
ela vai se construindo, e como que os homens vão criando, né, suas lideranças, seus governos, né, os chefes sobre a terra. Era uma forma também de se defender quando outros povos inimigos vinham, né, contra eles, e assim também eles tomavam a terra e garantiam que a terra fosse de geração em geração. Amém? Então, apesar de que às vezes se torna cansativo ouvir tantos nomes, a gente vai vendo como de geração em geração a terra vai sendo entregue por herança. Então amanhã nós vamos estar lendo o capítulo 37, 38 e 39, tá bom? Deus nos ajudou, Deus nos abençoou, e espero que você tenha gostado, que você esteja gostando dos nossos parentes, que nada mais é para que você possa entender a dimensão daquilo que Deus estabelece como aliança, como herança, como ato profético, e nós possamos ser um povo cuidadoso com as coisas de Deus na nossa família e na nossa igreja. Deus abençoe você, uma noite de descanso muito abençoada de Deus, e não desista, tá bom? Amanhã nos vemos, ó. Beijo, fique na paz do Senhor, o Senhor seja contigo e com a sua casa. A paz, gente. Deus abençoe.